Shalom, shalom Adonai, graça e paz, tudo bom? Como vai você, meu amigo, minha amiga? Eu espero que esteja tudo bem. Você está no canal Geração Eleita. Peço a você que divulgue aí os nossos vídeos aí, né? Mande para quem está já necessitado de ouvir a palavra de Deus. E nós estamos aqui para falar mais um vídeo, a qual eu estava vendo um jovem reclamando porque existe tanta fome no mundo e alguns problemas, e aonde está Deus nessa situação toda, né? Desse mundo caótico e com tantas mentes e pessoas perversas, não todas. E para a gente descobrir isso, por que existem pessoas passando fome, por que existem tantas pessoas más neste mundo, nós precisamos ir lá no início de Gênesis, quando Deus ele cria o Éden, né? E depois ele cria o homem, porque primeiro Deus cria o Éden. Deus cria o jardim do Éden totalmente preparado, estruturado para a adaptação do ser humano, do homem. E ele cria o Éden e depois ele cria o homem. Quando Deus cria o homem, ele não criou primeiro o homem para depois criar o Éden. O jardim tinha tudo que o homem precisava para sobreviver e viver tranquilamente, desde frutos aos peixes, né? Então você vê que o homem ele não passava privações nem necessidade. Então o que acontece? O que veio acontecendo? Quando a gente fala isso muito na teologia sobre o governo humano, Deus dá ao homem o domínio da terra para que ele administrasse tudo isso, né, que nós vemos aqui, que você pode presenciar. Infelizmente, a maldade do coração do homem fez que alguns se firmasse no poder e fizesse que o seu semelhante, o seu povo, passasse necessidade. Quer ver um exemplo? Se você pegar o continente africano, alguns países no continente africano, onde que a fome e a super necessidade é extrema, e quando você vê os líderes daquela nação que faz o seu povo passar fome e necessidade, vive uma vida muito boa, porque eles restringe ao seu semelhante e para eles vem com abundância. Por exemplo, você vê aí na Coreia, né, na Coreia do Norte lá, a qual o seu líder ele impõe como as pessoas devem viver, como as pessoas devem comer, como as pessoas devem fazer, e ele fica lá na dele, com toda a pompa e regalia. Por exemplo, se você pegar o país, né, na Venezuela, onde muitas pessoas reclamam, né, em Cuba, e você vê que os seus líderes vivem muito bem. Então, a gente entende que a culpa não é de Deus, porque Deus, ele fez um planeta com uma estrutura muito boa para que todo ser humano vivesse muito bem, né? Você vai ver que em alguns países as pessoas têm muitas necessidades de alimentos e outros as pessoas têm abundância de alimento, como aqui o Brasil, né? O Brasil é um país abençoado. Você chega aí nos ceasas, né, de cada estado aí, você vai ver que existem muita fartura de alimentos. Então você vai ver que a necessidade do ser humano, que o ser humano tem e vive, você vai ver que algumas pessoas se aproveitam da necessidade alheia para se perpetuar no poder ali. Você vai ver ali no lado do Nordeste, onde que em alguns lugares a pobreza ela reina, e você vai ver líderes que se aproveitam disso, da necessidade alheia, para se promover. Aí você vai ver, aí a pessoa fala assim, mas, meu Deus, se Deus é tão bom, por que existem tantas pessoas, né, que fazem maldade, né, abandonam as crianças na rua, ou fazem crimes hediondos contra, né, o ser humano, contra a mulher, forçando a cometer uma relação que ela não quer. Na realidade, aí não tem nada a ver com Deus, mas sim com a consciência do ser humano para o mal. Você está entendendo? Porque o que nos diferencia
dos animais é a consciência de saber entre o certo e o errado. Não é questão de Deus. Deus, ele dotou o homem de sabedoria, conhecimento. Já reparou que o homem, quando ele é para fazer, quando eu falo homem, eu falo no sentido geral, tá? Da natureza humana. Quando o homem ele quer fazer alguma coisa para o mal, ele usa de uma inteligência brilhante para cometer o mal. Você está entendendo? Então, na realidade, não é Deus, é o ser humano que se deixa levar e se influenciar pelo mal. Então, Deus, ele continua no seu... Deus, ele continua no controle de tudo, mas ele deu ao homem a inteligência de pensar diferente dos animais que vai por impulso. Então, você precisa entender isso. Então, a gente vai vendo que parece que algumas pessoas querem transferir a culpa para Deus. Onde está Deus? Onde está isso? Quer ver um exemplo que é tão ser humano? Se você pega um homem que ele é um criminoso, né, gosta de atacar a mulher, né, sexualmente, você vai ter pessoas que vai falar assim: oh, coitadinho, é uma doença, é um distúrbio, ele não pode ser tratado assim. Então você vai ver que cada ser humano ele tem um pensamento de agir, de pensar. Então, Deus, ele preparou este planeta para o homem estar sempre de bem com a natureza, em sincronia com a natureza, tendo seus alimentos, podendo produzir os seus alimentos. Mas existem homens que usam a necessidade, oprime o povo, faz o povo passar a necessidade para sempre ter o povo nas suas mãos. Então, não é questão de Deus, é questão que o ser humano ele é tão perverso que ele consegue fazer maldade com seus próprios semelhantes. Quer ver um exemplo? É mais ou menos, ele diz assim, capitalismo para mim, socialismo, né, para você. Então, a culpa não é de Deus. O ser humano que, conforme o tempo vai passando, vai se afastando de Deus e vai perdendo o amor ao seu semelhante. Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação. Nós vamos ficando por aqui. Aquele velho jargão que eu digo, se o céu é o limite, a Igreja de Cristo está indo para lá, tá bom? Shalom Adonai, graça e paz. Visite nós nas redes sociais, tá bom? Né? Agora nós estamos aí, o canal Geração Eleita, ele está aí em outras redes sociais, a qual tu pode nos seguir aí, tá bom? E que Deus te abençoe rica e poderosamente. Shalom Adonai, graça e paz.